Querido ouvinte, hoje precisamos falar de fatos que abalaram a Israel e ao mundo no que diz respeito a Jesus de Nazaré, o chamado o Cristo, o Verbo de Deus. Diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versos de 1 a 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Alguém talvez já se viu desiludido com as limitações de forças de capacidades, sejam mentais, sejam habilidades manuais, seja bélicas, seja políticas, seja econômica, seja na área das comunicações, seja no âmbito familiar, seja sobre questões psicossociológicas. O fato é que o ser humano é muito capaz em determinados momentos, mas sempre lhe chega o momento de dizer que não conseguirá além daquilo que já conseguiu. Olhando-se, entretanto, para Jesus de Nazaré, o Cristo, que viveu nesta terra cerca de 2000 anos atrás, observamos coisas que ele fez que ninguém pôde fazer, ultrapassando a todos os seus antecessores e permanecendo inigualável até o dia de hoje. Muitos já fizeram lá os seus discípulos e tiveram certa gama de seguidores, mas nenhum mestre se compara com Jesus de Nazaré. O Verbo de Deus, que João falou, seu discípulo amado, ele presenciou muito de seus feitos, o que o seguiu de perto também por cerca de 3 anos, e foi ele que escreveu o texto bíblico que acabamos de ler no início dessa preleção. João chamou a Jesus de o Verbo, que em grego significa o Logos, também traduzido por a palavra. Disse mais João que esse Logos já existia no princípio. Esse Logos, ou o Verbo que estava com Deus desde então, ou melhor dizendo, já então, e concluindo que o Verbo era Deus. Sim, meu prezado ouvinte, João, o discípulo que se tornou apóstolo e depois duramente perseguido por causa de sua fé em Jesus o Cristo, ao ponto de sofrer desterramento e prisão na ilha de Patmos mais tarde, concluiu, sem nenhuma sombra de dúvida, Jesus Cristo é Deus. Como foi que ele chegou a essa conclusão? Ora, isso foi se lhe revelando aos poucos até chegar à destemida afirmação: Jesus é Deus. Primeiramente, João apenas sabia que ele era filho de Maria e que José de Nazaré recebeu a revelação de que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe. Começa então daí aquela especulação de alguns incrédulos, mas não se deixe enganar por descrentes e duvidosos sobre o que de maravilhoso Deus pode fazer e faz segundo a sua boa vontade. Jesus de Nazaré nasceu de uma virgem, e isto é apenas uma pequena amostra inicial do que começou a acontecer a Israel naqueles dias. Da revelação de anjos por ocasião do seu nascimento, isso foi contado a todos por José e Maria, e foi então criada uma certa expectativa em torno da sua pessoa enquanto ele crescia. Quem haveria de ser aquele menino que nasceu em Belém? Não se sabia muito bem, mas algo diferente, estranho, maravilhoso e sobre-humano seria com certeza. Um dia, já com cerca de 29 anos de idade, desapareceu por uma quarentena quando ficou no deserto a sós. Voltou então ao fim de 40 dias, já bem mais magro, como se realmente tivesse ficado sem comer por todo aquele período. Começou então a pregar o Evangelho e a montar a sua equipe de seguidores. Falava com autoridade. Não demonstrava ter recebido sua doutrina junto a quaisquer facções ou seitas judaicas, embora sempre se manifestasse um autêntico crente fiel ao Antigo Testamento e no Deus de Israel. João ouviu o seu chamado e o seguiu. De repente observava que ele tinha poder para curar cegos, leprosos, entrevados como nunca viu ninguém jamais fazer igual. Ele multiplicou pães e peixes, saciando a fome de multidões de mais de 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Ele era educado, gentil, amoroso para com os humildes de coração,
mas também muito cortante, duro, implacável no confronto com seus críticos e aqueles que tentavam confundi-lo torcendo as suas palavras. Um dia, uma revelação bombástica. Ele, que orava a Deus, chamando ao seu Senhor e Pai, assumiu ser o Filho de Deus e igual a Deus. Aquilo provocou a ira dos seus oponentes ao ponto de desejarem matá-lo. Ele ainda falou usando a mesma expressão do grande Deus que se revelou a Moisés no Antigo Testamento. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está em João 8:58. Mas que revelação! Ele dizia isto, que ele era vivo antes de Abraão, seu ancestral que viveu cerca de 2000 anos antes. Em outras palavras, Jesus é eterno. Outro dia, perguntou aos discípulos quem diziam ser Jesus, qual o conceito dos homens a seu respeito. Uns diziam ser ele, João Batista, que ressuscitou, outros diziam ser Elias e outros que ele era um dos profetas. Perguntando, pois, diretamente aos seus discípulos essa mesma questão, disse-lhe Pedro: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, o Messias, nas promessas do Antigo Testamento, era aquele judeu que viria a reinar sobre Israel eternamente por ser ele o próprio Deus. E ele não negou. Ao contrário, disse a Pedro que não foi a carne nem o sangue que o havia revelado, mas sim o Espírito de Deus. Poucos dias depois, foi com os 3 dos seus discípulos mais achegados ao alto de uma grande montanha e ali foi transfigurado perante estes. Seu rosto brilhou como o sol, os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Uma nuvem luminosa então os encobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me alegro, escutai-o. Pouco tempo depois, revelando Jesus ter poder para tirar e dar vida aos mortos, ele ressuscitou a Lázaro, seu discípulo e amigo. Ao ressuscitá-lo, disse também: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Lázaro reviveu após 4 dias de sepultamento. Cheirava mal devido ao estado de decomposição do seu corpo, mas Jesus o ressuscitou, porque ele é o dono da vida e a dá a quem o quer. Ele, Jesus, também já ressuscitou. Homens são limitados, são pecadores, morrem todos um dia, mas não Jesus, o Cristo, porque ele é ilimitado, eterno, nunca pecou, e se ele morreu em nosso lugar, é incontestável também que ele já ressuscitou dos mortos. Aleluia. Este Jesus é a luz dos homens, que lhes veio para ser o salvador deles, mas tendo vindo para os seus, estes seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu pergunto ao amado ouvinte: você crê em Jesus e deseja ter a sua vida e sua luz em sua existência e sua alma? Então eu convido para orarmos agora. Peça a Jesus para entrar em sua vida. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, aceita-me a mim como estou, mas desejo muito agradar-te. Por isso, implanta a tua vontade santa em minha mente e meu coração e minha vida. Peço-te que o sangue de Cristo, vertido por mim, alcance meus pecados com o teu perdão e tua remissão. Em teu nome. Amém.